Olá, meus amores, a santa paz de Deus a todos, que nós tenhamos um dia abençoado e guiado por Deus, amém? Vamos meditar no devocional Mulheres que se Ajudam, dando continuidade no tema Aperfeiçoadas no Silêncio. Lembrando que eu falo devocional para mulheres, sempre eu faço para mulheres, mas que servem para os homens também. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E a palavra de Deus para nossa meditação continua no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Há tempo de falar e tempo para estar calado. Vamos meditar? Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião. Mas sabem também quanto sofremos por falar no momento ou da maneira inadequada. Foi por situações assim que Deus começou a me conduzir ao silêncio em muitas rodas de conversa e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada. Estar em silêncio é um convite para a sabedoria, seja a sua mestra no sim ou no não. E você? Como você reage às situações? Você é aquela pessoa que espera o tempo de falar ou você fala pelos cotovelos? Você já se arrependeu de ter dito palavras desagradáveis para alguém? Ouvir, com certeza você já ouviu, né? Quem nunca ouviu palavras desagradáveis? Mas Deus, Ele quer tratar conosco no silêncio. O próprio Deus, muitas vezes, Deus, Ele trabalha no silêncio, não é verdade? Às vezes nós estamos orando por uma causa e a gente não vê nada acontecendo. E passa um tempo, o tempo do processo, o tempo da aprendizagem e a gente vê Deus agir, não é? Então, Deus quer que nós também aprendamos a viver o tempo. A palavra de Deus diz que é um tempo determinado para todas as coisas e entre esses tempos há o tempo de falar e o tempo de estar calado. E muitas vezes nós queremos falar, não é assim? Nós somos pessoas imperfeitas, falhas, né? E às vezes a gente perde a paciência. Quantas vezes alguém fala alguma coisa conosco, nos ofende e a gente fica tão chateada que a vontade da gente não é só de falar. Às vezes a gente tem vontade de pegar a pessoa, esganar a pessoa, dar uma surra na pessoa, não é isso? Mas também as pessoas também pensam isso da gente, você sabe, né? Porque da mesma forma que pessoas nos ofendem, nós também, por falta de sabedoria, ofendemos pessoas. E temos nossas opiniões, nossas crenças, né? Nós cremos, nós temos opiniões formadas. E às vezes nós sentamos com pessoas e as pessoas estão conversando ali, expressando, né, as suas opiniões ou crenças, e nós não sabemos calar, queremos falar, ser dona da razão. Às vezes nós queremos mostrar que sabemos demais e acabamos por ferir pessoas. E Deus, Ele quer nos tratar. Deus, Ele quer cuidar de nós. Ontem, quando eu fiz esse devocional, eu falei assim, né? Que poderia ontem vir alguma situação que a gente quisesse falar muito, até brigar. Mas que a gente lembrasse, né? De se calar. O momento que a gente se cala, a gente adquire sabedoria de Deus para responder com um sim, com um não, para não falar palavras inapropriadas no momento errado, para não ferir pessoas, para não sair ferido, para não arrumar contendas. Quantas coisas nós podemos evitar quando ficamos em silêncio, não é? Então ontem eu vi veio uma mensagem assim que me deixou muito, mas muito chateada e ofendida com aquela mensagem daquela mulher, né, que serve a Deus. E ela, com falta de sabedoria, o que ela falou foi muito feio. E eu fiquei muito chateada. Minha vontade era de ver ela frente a frente mesmo e dar uma esganada nela, sabe? E falar um monte, como se eu soubesse de tudo. E claro que eu não sei de nada, quem sabe é Deus. Escrevi um textão
aquele texto falando como se eu pudesse pegar ela, sabe? E quando eu vou para enviar o texto, Deus diz, não, fique em silêncio, se cale. Menina, aquilo foi, um choque para mim naquela hora. Aí eu lembrei do devocional. Falei, eu tô fazendo o devocional, né? E como que eu vou agir dessa forma? E Deus disse, não manda, não fala, se cale. E foi uma bênção, porque eu me senti magoada, mas eu disse ao Senhor, eu tô me sentindo magoada. Tira essa mágoa do meu coração, né? Tira a mágoa do meu coração. Talvez não era nem para mim, né? Mas Deus limpou meu coração de tal maneira que passou. E eu agradeci a Deus por estar fazendo um devocional, por estar aprendendo, né, coisas que às vezes a gente passa tempo na igreja e não aprende. E a gente precisa aprender. O ministério de Jesus aqui na terra foi ensinando e a palavra de Deus ela continua nos ensinando. Então, se nós servimos a Deus e a gente fala pelos cotovelos, a gente vive ofendendo pessoas, sendo ofendidas, brigando com pessoas, que Deus é esse que nós servimos? Então, nós não conhecemos a Cristo. E nós precisamos nos aproximar de Cristo a cada dia. E para isso nós precisamos aprender, adquirir sabedoria. E nós adquirimos sabedoria quando ficamos em silêncio. Quando pensamos primeiro, né? Para não tomar decisões erradas. Nós evitamos de ferir pessoas e nos arrepender depois. Arrependimento que nos causa dores. Quantas pessoas hoje estão sem falar com alguém, está arrependida e não sabe como voltar atrás, né? Tem até vergonha de voltar atrás. Às vezes a pessoa pensa, se eu não deveria ter falado. Quantas vezes, gente, quantas vezes? Eu estou dizendo para vocês aqui, porque eu costumo falar sobre a minha própria vida, né? O meu próprio testemunho de vida. Glória a Deus, aleluia, porque Deus, Ele tem misericórdia de mim para eu estar aqui. Porque quantas vezes eu ofendi pessoas, né? Sem necessidade. Às vezes uma coisinha de nada. Tem aquele dia que a gente levanta da cama, como as pessoas dizem, parece com o pé esquerdo. Principalmente marido, filho, os familiares, né? A gente tá, não me toque. Não pode encostar que a gente já se sente ofendido. Uma pequena palavra vira um mundo de palavras. A gente já se sente ofendida, a pessoa fala desse tantinho, a gente fala a casa toda, não é? Então, é nessa área que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E eu já me arrependi tanto, às vezes, eu estava tão chateada, estava magoada, cansada, e a pessoa falava desse tantinho, eu falava desse tantão. A pessoa ficava chateada comigo, eu chateada naquela hora. Aí quando aquele momento passava a chateação, meu Deus, para que eu falei? Por que eu falei, Senhor? Me perdoa, meu Deus. Me perdoa. E aí para pedir perdão à pessoa, eu tinha uma dificuldade. Era um peso na língua para falar, fulano me perdoa. Não, eu sempre achava não. Deus perdoa ele, eu não vou perdoar não. E aí Deus vem tratando comigo. Você precisa pedir perdão, você precisa pedir perdão. Então agora, quando eu arrependo, imediata eu falo, me perdoa. Eu estava nervosa, eu estava estressada, sabe? Peço perdão. Gente, imagina. Quando você está sujo, que você toma um banho, né? Você se sente leve. Assim é quando a gente está com aquele peso de culpa. Às vezes a pessoa até ofendeu mesmo, mas não tinha necessidade da gente falar tanto, né? E aí você vai e fala, me perdoa. Ai, ainda que a pessoa nem responde, mas você fica feliz. Você se sente limpo. Você se sente leve. E talvez hoje seja o dia de você pedir perdão a alguém. Talvez seja o dia de você ir bater na porta de alguém e falar, olha, tem tanto tempo que nós não estamos falando, queria te pedir perdão por aquilo que eu falei, qualquer coisa que eu fiz contra você, e tira esse peso. Talvez você esteja sofrendo por um peso, porque você, às vezes com a natureza dura, fica, eu não vou pedir perdão, não vou, fulano também me magoou, vai, peça perdão, se sinta leve, viu? Isso é muito bom. Então, que hoje nós venhamos aprender a ser aperfeiçoadas no silêncio. Que Deus abençoe sua vida, abençoe minha vida. Que o nosso Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa entrar na nossa casa, no nosso trabalho, cuidar da nossa família, cuidar de nós como sempre. Agradeça ao Senhor, porque hoje Deus deu uma oportunidade de vida, não reclame. Agradeça, não reclame. Você está vivo aí, está vivo e agradeça a Deus. Deus é muito bom.
Quando nós acordamos todo dia, nós abrimos os nossos olhos, nós já recebemos o maior presente de Deus, que é a dádiva da vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Glória a Jesus.